Boa noite, pessoal. Vamos começar a aula de hoje. Então, deixa eu abrir aqui a apostila. Muito bem, então a gente está estudando a parte de limites de sequências, né? Vamos ver. Pessoal, só relembrando aqui, porque essa definição é importante. Como é que a gente define o limite de uma sequência? O que significa dizer que uma sequência é convergente? Então, só lembrando, a gente vai dizer que uma sequência xn é convergente se existe aqui o limite da sequência, né? Esse limite, digamos, é um número A. O que significa dizer que o limite de xn é A? Deixa eu só fazer uma configuração aqui. É meio esquisito isso. Beleza. Então, só relembrando a definição. O que significa dizer que o limite da sequência xn é um certo número A? Bom, a ideia geométrica aqui da coisa é o seguinte. Digamos que aqui está meu número A sobre a reta. A ideia de dizer que o limite da sequência xn é o número A significa dizer que os pontos xn eles estão ficando cada vez mais próximos aí do número A. Uma forma de dizer isso é a seguinte: se eu pegar qualquer intervalo aberto aqui com centro em A, todos os pontos da sequência vão ter que estar aqui dentro a partir de um certo índice. Eles entram aqui nesse intervalo e não vão sair nunca mais. Então, se eu pegar um intervalo aqui com um raio qualquer, um raio que eu chamo de epsilon aqui. Não, não tá aparecendo, professor. Não está aparecendo? Opa, deixa Não. eu compartilhar aqui, então. Agora está aparecendo? Agora tá. Joia. Deixa eu fazer aqui de novo, então. Então, dizer que o limite de uma sequência xn é um certo número A significa o seguinte. Tenho aqui minha reta. Aqui está meu número A. Dizer que a sequência xn converge para A significa que a sequência de pontos aqui, x1, x2, x3, ela está ficando cada vez mais próxima do ponto A. Então, se eu pegar qualquer intervalo aberto aí, com centro em A, um certo raio aqui, digamos, de tamanho epsilon, então estou aqui em A, ando epsilon para a direita, cheguei em A mais epsilon. Ando epsilon para a esquerda, cheguei no A menos epsilon. Então, todos os pontos da sequência vão estar dentro desse intervalo a partir de um certo índice. A partir desse índice, ele entrou aqui e não vai sair nunca mais. Ok? Então, esse epsilon é como se fosse minha margem de erro aí em torno do A. Todos os pontos da sequência têm que ficar aqui dentro a partir de um certo índice. Então, como é que a gente pode escrever isso? É o seguinte. Então, para qualquer raio que eu pegar aí para esse intervalo aberto, para qualquer raio positivo, que eu chamo de epsilon, existe algum índice aqui da sequência, que eu vou chamar de n0, que é um número natural, tal que, para qualquer índice maior que esse n0, os pontos da sequência xn vão estar aqui dentro desse intervalo. Quer dizer, o xn vai pertencer ao intervalo de a menos epsilon a mais epsilon. Ou uma forma diferente de escrever isso, mais equivalente, é a seguinte. Pode ser que a distância do ponto xn até o número A é no máximo epsilon. A gente provou já, né, a equivalência dessas duas afirmações aqui. Então, a definição formal de limite é essa, pessoal. Para todo epsilon maior que zero, existe um certo número natural n0, tal que, para n maior que n0, a distância do xn até A
é menor do que epsilon. Só relembrando, como é que a gente pode visualizar essa condição aqui dentro de intervalos abertos? Para a gente resolver essa inequação aqui, xn menos a em módulo menor que epsilon, como é que a gente faz? Eu tiro o módulo aqui da desigualdade. Agora, esse número que aparece aqui, ele continua aqui do mesmo jeito na direita, mas ele aparece na esquerda também, com sinal oposto, né? É aquele passo a passo para a gente resolver desigualdade modular. Aí, por último, eu somo A aqui dos três lados da desigualdade. Então, fica A menos epsilon, xn menos A mais A vai ser só o xn, e aqui A mais epsilon. Quer dizer, o xn pertence a esse intervalo aqui, de A menos epsilon até A mais epsilon. Ok? Bom, a gente deu alguns exemplos já, né, de limites de sequências, limite de sequência constante, por exemplo, ou da sequência 1 sobre n. Então, vamos ver onde é que a gente parou. Ah, tinha aqueles arquivos do GeoGebra também, né? Deixa eu abrir aqui só para a gente dar uma relembrada. Então, por exemplo, eu vou colocar a sequência aqui, sei lá, 2 elevado a 1 sobre n. Então, se a gente pensar nessa sequência aqui, na sequência xn, onde o xn é 2 elevado a 1 sobre n. Mas a sequência aqui é 2 elevado a 1, 2 elevado a 1 meio, 2 elevado a 1 terço, e assim por diante. Quer dizer, 2, raiz de 2, raiz cúbica de 2, raiz quarta de 2, e assim por diante. Será que essa sequência vai convergir para alguma coisa? Será que existe o limite dessa sequência aí? Raiz enésima de 2? Vamos tentar ver no GeoGebra aqui se parece que essa sequência aqui converge para alguma coisa. Vamos tirar essa malha daqui. Muito bem. Olha, meu primeiro ponto da sequência é esse daqui, tá? É 2 elevado a 1. Deu o número 2, né? Deixa eu só aumentar o número, a fonte aqui. Se conseguirem enxergar melhor. Pronto. Então, olha, aqui está meu número 2, né? O primeiro ponto da sequência. Aí 2 elevado a 1 meio, dá 1,41, mais ou menos. 2 elevado a 1 terço. Bom, a gente tem uma sequência decrescente aí, tá? x1, x2, x3. Aqui, pelo desenho, pelo GeoGebra, aparentemente a sequência está convergindo aqui para o número 1, né? Os pontos aqui estão ficando cada vez mais próximos do número 1. Então, se a gente for ver a definição, o A aqui seria o meu limite, tá? É meu chute aí para o limite. Por que eu não posso dizer que o número 1.15 é meu limite? Para ele ser o limite, para qualquer epsilon que eu fixar aqui, para qualquer raio de intervalo que eu fixar em torno do número 1.15, todos os pontos da sequência teriam que estar aqui dentro a partir de um certo índice, certo? Por exemplo, para esse valor aqui, para epsilon 0,28, isso é verdade? É verdade que todos os pontos da sequência estão aqui dentro, a partir de um índice? Bom, né?
só o primeiro índice aqui está fora. Só o x1 está fora desse intervalo aqui. Do x2 em diante, está todo mundo dentro. Agora, se eu diminuir o valor do epsilon para esse valor 0,16, por exemplo, agora ficou o x1 e o x2 para fora, mas todos os outros estão aqui dentro. Agora, se eu diminuo mais ainda o valor do epsilon, eu coloco 0,05. Aí, aqui não é mais verdade, né? Eu tenho aqui, sei lá, 3, 4 índices da sequência dentro do intervalo, agora todos os outros estão fora. Então, esse número 1.15 realmente não é o limite da sequência. Agora, se a gente fizesse isso para o número 1, aí sim. Aí, independente do valor epsilon que eu fixar, todos os pontos da sequência ficam dentro desse intervalinho aqui. A partir de um certo índice, né? Para índices suficientemente grandes, todos os pontos da sequência vão estar aqui dentro desse intervalinho. Então, graficamente, a gente consegue enxergar que o limite da sequência 2 elevado a 1 sobre n é o número 1. Tá? Bom, a gente pode visualizar a sequência também como o gráfico de função, né? Tem outro arquivo aqui. Bom, deixa eu colocar a mesma sequência. 2 elevado a 1 sobre n. Então, olha, aqui é meu x1, x2, x3. Aqui é mais fácil a gente visualizar que é uma sequência crescente, né? Aqui, o meu valor do limite, aqui nesse eixo vertical, tá? Então, é parecido com antes. Por que que o meu número 2 não é o limite da sequência? Bom, se eu pegar o epsilon valendo, sei lá, 1,6, aqui pelo gráfico, aparentemente, todos os pontos da sequência ficam dentro dessa faixa aqui, né? De A menos epsilon até A mais epsilon. Deixa eu aumentar a fonte de novo. Para esse valor de epsilon dá certo. Todos os pontos da sequência estão dentro dessa faixa. Agora, se eu diminuir o 0,28, por exemplo, aí já não é verdade, né? Só o primeiro ponto da sequência está dentro, todos os outros estão fora. Tem que valer para todo epsilon positivo, tá? Na definição de limite tem que valer para todo epsilon. Para todo epsilon existe um n0 onde vale aquela implicação. Todos os pontos da sequência teriam que ficar nessa faixa aqui. Agora, se eu pegar o número 1, aí, independente do valor epsilon aqui, por menor que seja, todos os pontos aqui da sequência vão ficar dentro dessa faixa de 1 mais epsilon até 1 menos epsilon. Então, realmente é o limite. A gente vai provar depois, tá? De maneira mais formal que 1 é o limite dessa sequência. Aqui é mais para a gente visualizar mesmo. Bom, a gente provou já que o limite da sequência constante é a própria constante, que o limite de 1 sobre n é 0, e que o limite de a elevado a n é 0 para a entre 0 e 1, né? A gente mostrou que se a sequência ela é convergente, toda subsequência também é convergente, né? E converge para o mesmo valor. Então, um corolário importante aqui é que se a gente tiver duas subsequências de uma sequência dada que convergem para valores diferentes, então a sequência original tem que ser divergente. Então, por exemplo, se eu pegar a sequência aqui do tipo 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, e assim por diante. Por que que essa sequência ela é divergente? Deixa eu tentar montar o gráfico disso. Aqui eu acho que vai ser meio complicado, porque tem casos para considerar, né?
fazer assim. Se o N deixa eu ver se não. Deixa eu colocar uma outra sequência que seja mais fácil eu inserir aqui. Digamos, sei lá, seno de 2 vezes... Essa sequência aqui é seno de π sobre 2 mais nπ, que é uma sequência que vai ficar oscilando entre 0 e 1. Essa sequência aqui. Então, é sequência 0, 1, né? Deixa eu mudar o exemplo aqui. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Por que essa sequência ela é divergente? Bom, se ela fosse convergente, qualquer subsequência que a gente pegasse teria que convergir para o mesmo valor, certo? Agora, se eu pegar só a sequência dos termos de índice ímpar, a sequência aqui, x2n-1, sequência x1, x3, x5 e assim por diante. Essa aqui é uma sequência constante, né? Sequência constante de zeros. Então, o limite dessa sequência aqui, dos termos de índice ímpar, existe igual a zero, que é uma sequência constante. Agora, se eu pegar a sequência dos índices pares, x2, x4, x6, assim por diante, é uma sequência constante também, constante igual a 1. Então, ela também converge para... Ela converge, mas para um outro valor, né? Enquanto os índices ímpares convergem para zero, os pares convergem para 1. Então, é uma sequência que não pode ser convergente, né? Porque se a xn fosse convergente, qualquer subsequência teria que convergir para o mesmo valor da própria sequência. E aqui ela está convergindo para dois valores diferentes. Esse 0 e 1, a gente diz que são valores de aderência. E 1 também. Quer dizer, são limites de subsequências da sequência dada. É uma coisa que dá para a gente mostrar que se a sequência xn é convergente, sem somente ser, ela tem um único valor de aderência. Ok? Então, nesse caso aqui, a gente vê que, por exemplo, o 0 e 1 são valores de aderência diferentes, né? São dois valores de aderência para a sequência xn. Ah, não, pessoal, aqui tem mais um detalhe, tá? Tem que colocar que a sequência é limitada. Porque se ela não for limitada, mesmo que ela tenha um único valor de aderência, ela vai ser divergente, né? Por exemplo, se eu pegar aqui a sequência do tipo 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5 e assim por diante. Ela tem algum valor de aderência? Vocês conseguem ver uma subsequência dela que converge para algum valor? Os ímpares. Isso, dos Zero, né? ímpares. Uhum. A sequência dos índices ímpares é uma sequência constante, então ela converge para o zero. Então, zero é um valor de aderência aí dessa sequência.
Mas essa sequência é convergente ou não? Olha, se a gente fizesse o gráfico dessa sequência. Então, meu x1 é o 0. O x2 é o 1. O x3 virou 0. O x4, 2. Daí 0. 3, 0, 4 e assim por diante. Essa sequência ela não é convergente porque ela é uma sequência ilimitada. É uma coisa que a gente mostrou na aula passada, né? Toda sequência convergente é limitada. Então, essa aqui não pode ser convergente. Porque esses índices pares, eles estão indo lá para infinito, né? Eles estão disparando. Então, apesar dessa sequência ter um único valor de aderência, ela não é convergente. Então, aqui no GeoGebra, olha, se eu fixar aqui o A como 1, por exemplo, olha, todos os pontos da sequência de índice par estão dentro dessa faixa, né? Então, ela é o limite da subsequência dos índices pares, independente do valor de epsilon que eu fixar. Positivo. E para os ímpares, aqui está dando menos 1, né? Então, é a sequência 1 e menos 1, não 1 e 0. Então, essa é uma sequência que tem valor de aderência 1 e menos 1. Bom, beleza. Esse teorema a gente provou, toda sequência de números reais convergente é limitada, né? Ok. Bom, a gente parou nesse teorema 6.17, se eu não me engano. Aqui a gente vai mostrar que toda sequência monótona ilimitada tem que ser convergente. Tá? Bom, deixa eu mostrar o teorema aqui primeiro. Só lembrando, dizer que uma sequência xn é monótona significa que ou a sequência xn é crescente, ou que a xn é decrescente, ou a xn é não crescente, ou que xn é não decrescente. Então, sequência monótona é um tipo de sequência que ou ela só sobe, ou ela só desce, ou ela fica constante, enfim. Mas ela não pode ficar oscilando. Tá? Só lembrando as definições aqui, dizer que a sequência xn é crescente quer dizer que o xn é sempre menor do que o xn mais 1. Aqui para todo n natural. Decrescente é o contrário, né? Os termos vão diminuindo de valor. Não crescente quer dizer que ela não cresce, mas pode acontecer dela ou decrescer ou ficar constante aí de um termo para o outro. Então, é uma sequência desse tipo aqui. O xn é sempre maior ou igual que o xn mais 1. E a não decrescente é uma sequência do tipo xn menor ou igual que xn mais 1. Quer dizer, os termos, eles não decrescem, né? Eles podem crescer ou manter estável, enfim, mas não decrescem. Por exemplo, se eu pegar uma sequência do tipo 1, 2, 3, 1, 2, 5, 7, 7, 7, 10, 20, 100, e assim por diante. Eu não posso dizer que essa é uma sequência crescente, porque chegou no índice aqui que ela ficou estabilizada, né? Ela começou a crescer, aí parou, aí começou a crescer de novo, enfim. Essa é uma sequência que ela é não decrescente.
Mas eu não posso falar que ela é crescente, tá? Por causa desses três termos aqui. Mas ainda a gente diz que ela é uma sequência monótona. Desse tipo aqui. Monótona não decrescente. Bom, o teorema que a gente vai provar agora é o seguinte. Toda sequência monótona ilimitada é convergente. Bom, pessoal, na verdade, a gente teria 4 casos aqui para considerar. Na verdade, 2, porque se eu mostrar o caso não crescente, aí o decrescente está incluso, né? Ele é um caso particular desse daqui. A sequência decrescente é um caso particular de uma sequência não crescente. E a crescente é um caso particular de não decrescente. Então, a gente teria que mostrar só 2 casos aqui. Eu só vou mostrar um deles porque o outro é análogo. A gente vai supor que a sequência é não decrescente. Tá? Aí o outro vocês podem fazer como exercício. Então, olha, a gente vai pegar uma sequência que é não decrescente e supor que ela é limitada, tá? Que ela tem uma cota superior e uma cota inferior. Então, uma sequência não decrescente e limitada. Só lembrando, dizer que uma sequência é limitada quer dizer que ela tem uma cota superior e uma cota inferior, ok? Então, a gente pode dizer que existem números reais A e B, tais que o A é sempre menor ou igual que o xn, que é menor ou igual que o número B. Isso para qualquer índice n. Bom, essa sequência ela é não decrescente, tá? Então, ela é uma sequência desse tipo aqui. O A é menor que todos os termos, então é menor que x1, que é menor ou igual que x2, que é menor ou igual que x3, e assim por diante. E todos eles são menores ou iguais que o B. O B é uma cota superior dessa sequência, certo? Então, deixa eu fazer um desenho aqui, como se a gente tivesse essa situação aqui. Então, digamos, aqui está meu número A, que é minha cota inferior, aqui o número B. Aqui meus índices 1, 2, 3, 4, e assim por diante. Então, aqui meu x1. O x2, ele tem que ficar um pouquinho para cima, ou no mesmo nível do x1, né? Então, ele tem que ficar para cá. O x2, o x3 aqui. Enfim, uma sequência que o gráfico dela é crescente, né? Ou, no máximo, fica constante aí em alguns índices, mas não decresce. Se eu pensar nesse conjunto aqui dos termos da sequência, a gente não pode falar que ele é um conjunto limitado? Né? Porque ele tem uma cota inferior e tem uma cota superior. Em particular, ele é um conjunto limitado superiormente. Olha. Então, o conjunto, em vez de pensar na sequência, a gente pensa no conjunto xn. Ele é um conjunto limitado superiormente pelo número b. Todos os elementos aqui do conjunto são menores ou iguais a b.
Quando a gente estava estudando números reais, a gente definiu o corpo dos números reais como um corpo ordenado completo. Se lembram o que significa dizer que um corpo ordenado seja completo? Completude dos números reais. Qualquer conjunto limitado superiormente tem supremo. Então, esse é um conjunto limitado superiormente. Então, ele tem um supremo. Ok? Então, aqui. Então, pela completude do conjunto dos números reais, existe o supremo do conjunto A. Esse supremo aí, sei lá, vamos chamar ele de C. Lembrando, o supremo de um conjunto é a menor das cotas superiores. Então, a menor das cotas superiores desse conjunto, a gente vai chamar de C. Então, C é um número que está aqui. Pode ser o B, tá? Mas eu não sei se é o B. Pode ser alguma coisa menor que o B. Pode ser uma coisa que está por aqui, por exemplo. Então, ele é uma cota superior para esses pontos aqui. E qualquer número que eu pegar menor do que ele não pode ser cota superior. Tá? Se eu pegar qualquer número aqui menor do que o C, algum ponto aí do conjunto A vai ser maior do que esse número. Então, se eu fizer qualquer coisinha menor do que o C, não é uma cota superior, tá? Então, é o seguinte. Então, se eu pegar qualquer coisa do tipo... Peguei um epsilon positivo. O número C menos epsilon é um número menor que o C, não é? É o C, estou tirando uma coisa positiva. Então, se eu pego o C aqui e tiro um certo valor epsilon, é um número menor que o C. Então, ele não pode ser uma cota superior para esse conjunto aqui. Porque a menor das cotas superiores é o próprio C. Qualquer coisa menor do que ele não é cota superior. Então, C menos epsilon não é cota superior. Para esse conjunto A. Quer dizer, se ele não é cota superior, quer dizer que tem algum elemento desse conjunto maior do que este valor C menos epsilon. Opa, deixa eu usar outra cor. Então, tem algum valor aqui, este ponto aqui, por exemplo, olha, que ele passou essa cota, né? Ele passou aqui o C menos epsilon. Então, esse número aqui, eu vou chamar ele de xn0, é um elemento do conjunto A, que é maior do que este valor C menos epsilon. E aí tem o detalhe da sequência ser não decrescente, né? Todos os termos que vierem a partir do índice n0 também vão ficar maiores do que essa coisa aqui, do que esse número. Então tem que existir um elemento xn0 do conjunto A, tal que o xn0 ele é maior do que esse número aqui, o C menos epsilon, porque ele não é cota superior, mas o C é cota superior, né? Então ele não pode passar ainda o número C. Agora, a questão da sequência ser não decrescente. Como ela é não decrescente, qualquer ponto aqui a partir do xn0, pegar o xn0 mais 1, por exemplo, ele tem que ser maior ou igual ao xn0. E assim por diante. O xn0 mais 2, xn0 mais 3, todos eles vão estar aqui, maiores do que o C menos epsilon,
e eles não passam do número C. Tá? Então, eu posso falar de outra forma. Qualquer índice a partir do N0, se o N é maior que N0, então o Xn vai estar aqui entre C menos epsilon e C. Então, aqui está meu C, o C menos epsilon, o Xn tem que estar por aqui. Então, a distância aqui do Xn até o C vai ser de no máximo 4. Se a gente for estimar aqui a distância do Xn até o C, vai ser no máximo quanto essa distância? No máximo epsilon, né? Não pode passar do epsilon aí. Então, olha, resumindo, o que a gente viu? Vamos juntar as contas aqui. Olha, para todo epsilon positivo, existe algum índice N0, tal que, para N maior que N0, a distância do Xn até C é menor que epsilon. Essa é a definição de limite, né? Então, juntando essas coisas aí, para todo epsilon maior que zero, a gente encontrou um número natural, N0, tal que para N maior que N0, a distância do Xn até o número C é menor que epsilon. Ou seja, o limite da sequência Xn é justamente esse número C, que é o supremo aí do conjunto Xn. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a demonstração. Aqui a gente fez o caso não decrescente. O caso não crescente é a mesma coisa, só que em vez de convergir para o supremo, vai convergir por ínfimo aí do conjunto. Tudo bem? Aqui é um corolário interessante, tá? Se eu tenho uma sequência monótona que tem uma subsequência convergente, então a própria sequência é convergente. Eu vou deixar como exercício aí, mas a demonstração é bem simples. Vou fazer um esboço aqui para vocês. Olha, tem uma sequência monótona. Uma sequência monótona. E ela tem uma subsequência convergente. Bom, se a subsequência é convergente, a gente viu que toda sequência convergente ela tem que ser limitada, certo? Ela tem uma cota superior e uma cota inferior. Então, a subsequência é limitada. Aí tem um detalhe, a sequência original é monótona, né? Então, por exemplo, se a sequência for crescente, por exemplo, tem uma cara assim. Meu x1, meu x2, meu x3, enfim. Eu sei que minha subsequência, essa sequência dos pontos amarelos, por exemplo, ela é convergente, está convergindo aí para um certo número A. Bom, se ela é convergente, ela tem que ser limitada. Então, tem uma cota superior aqui e uma cota inferior aqui.
Como a sequência é monótona, para qualquer... como é que eu posso falar isso? Eu acho que fica mais fácil eu escrever. Olha, se xnk ele é menor que um certo número b, tá? Digamos que ela é não decrescente. Aqui para qualquer índice nk da subsequência. Agora, a sequência ela é monótona também. Então, se eu pegar qualquer índice aqui, n, maior do que nk, a gente vai ter que o xn vai ficar maior ou igual que xnk, certo? Mas quando a gente está montando uma subsequência, a gente pega infinitos índices. Então, tem algum índice aqui da subsequência que é maior do que este. Tem um outro nk linha, digamos. A sequência ainda é não decrescente, então ela vai ficar menor do que esse outro índice. E esses índices são todos limitados por b. Então, a própria sequência, todos os termos da sequência vão ser limitados também pelo número b. Ok? Então, a gente está usando várias coisas aí ao mesmo tempo. Uma subsequência convergente, ela é limitada. Com uma sequência monótona e a subsequência limitada, a própria sequência é limitada também. Então, isso implica que xn é limitada. E como a sequência é monótona, é limitada pelo teorema que a gente acabou de provar, a sequência tem que ser convergente. Eu fiz meio por cima, tá, a demonstração, pessoal. Os detalhes eu vou deixar aí para vocês verem, fazerem como exercício. Mas a ideia é exatamente isso daí, esses passos. Muito bem, então, pessoal. A gente viu que toda sequência monótona e limitada, então, é convergente, né? A gente viu que toda sequência convergente é limitada, mas nem toda sequência limitada é convergente. A gente viu vários exemplos já. Por exemplo, a sequência 0, 1 é uma sequência limitada, mas não é convergente porque ela tem dois valores de aderência. Agora a gente vai ver um teorema importante, que é o teorema de Bolzano-Weierstrass, que ele garante que, pelo menos, se eu tiver uma sequência limitada, no mínimo eu vou ter uma subsequência que seja convergente. Talvez a própria sequência não seja convergente, né? Mas pelo menos uma subsequência dela vai ser. Esse é um teorema interessante até pela demonstração dele, tá? Que tem uma ideia nova aí. Então, se eu tenho uma sequência limitada, ela tem uma subsequência convergente. Então, toda sequência limitada tem uma subsequência convergente. Bom, vamos ver como é que a gente pode demonstrar esse teorema. Bom, a ideia aqui é a seguinte. Deixa eu fazer o gráfico da função.
Bom, a gente está trabalhando com uma sequência limitada, então ela tem que ter uma cota inferior e uma cota superior, certo? Então, digamos, tem uma cota superior, inferior aqui, que vou chamar de A, e uma superior, que é o B. Então, nenhum termo da sequência vai passar esses dois valores aí. Então, por exemplo, o meu x1 pode estar aqui, o x2 está aqui, o x3 aqui, 4 aqui, enfim. Ela não é uma sequência monótona a princípio, talvez seja, né? Não sei. Mas ela é limitada, nunca vai passar desses dois valores aí. Muito bem. Qual que é a ideia que a gente vai usar aqui para demonstrar esse teorema? A gente vai usar a noção de termo destacado da sequência, tá? Eu já vou falar o que é, deixa eu só escrever aqui. Meu x1, meu x2, x3. Bom, assim por diante. A gente vai dizer que um termo da sequência é destacado se os termos com índice maior do que ele não são maiores do que esse termo. Então é o seguinte. A gente vai dizer que um termo xp da sequência xn é destacado se qualquer termo de índice maior do que p esses índices, esses termos xm aqui, eles não passam o valor do xp, tá? Eles têm que ficar menores ou iguais. Então, se eu pego aqui, por exemplo, o x1, será que o x1 é destacado? Tem algum termo com índice maior do que um cujo valor do x1 seja maior? Nesse exemplo tem, né? O x2, por exemplo, é maior do que o x1. Então o x1 não é destacado, tá? Ele não satisfaz essa condição aqui. O x2, será que ele é destacado? Os termos de índice maior do que 2, tem algum que ultrapassa o valor de x2? Tem, né? O x4, por exemplo. Então o x2 também não é destacado. O x3 também não é. O x4... Olha, no desenho aqui, se eu olho os índices os termos de índice maior do que 4, nenhum deles está passando o x4, né? Nenhum deles está maior que o x4. Então, o x4, ele é um termo destacado. O x5. O x5 aqui, aparentemente, tem o x7 que é maior que ele, né? Então, o x5 não é destacado também. O x6 também não é, porque o x7 é maior. Agora, o x7. Tem algum termo que é maior do que o x7? Tem o x4, né? Mas o índice do x4 é menor. Eu só estou olhando do 7 em diante. Se eu olho do 7 em diante, aparentemente aqui ninguém é maior do que ele. Então o x7 é um termo destacado também. O x8 não, porque tem esse índice aqui que é maior. Este daqui também não, esse não, porque esse aqui é maior. Aqui não tem nenhum termo destacado, aqui este é. Tá? Então a ideia aqui, pessoal, é como se a gente estivesse numa cadeia de montanhas, tá? Alguma coisa desse tipo aqui. Os pontos que a gente vai chamar de destacados são esses pontos onde a pessoa que está nesse cume, ela consegue enxergar para frente sem nenhum obstáculo. Então aqui, por exemplo, esse nenhum termo destacado. Esse aqui não. Se eu coloco a pessoa aqui, ela não consegue enxergar tudo que tem para frente, né? Ela tem uma barreira aqui. Bom, na verdade o olho da pessoa devia estar aqui, tá?
esse termo aqui também não é destacado, porque tem barreiras aqui para frente, né? A gente está olhando só nessa direção, só para a direita. Esse termo também não. Agora, este é a pessoa aqui olhando para a direita, não tem obstáculo nenhum. Este é um outro termo destacado, e assim por diante. Ok? Então, essa é a ideia principal aí para a gente demonstrar esse teorema. Os termos destacados. Bom, podem acontecer duas coisas aí para os termos destacados da sequência. Ou eles são um conjunto finito, ou formam um conjunto infinito. Tá? Vamos considerar os dois casos aí. Então, caso 1. Existem infinitos termos destacados. Para a sequência xn. Bom, se a gente tiver infinitos termos destacados, se eu pegar a subsequência formada por eles, o que a gente pode falar dela? Nesse caso, a gente tem infinitos índices CNK. Todos os termos são destacados. Então, se a gente pensar na subsequência, a gente não pode dizer que uma subsequência é monótona? Essa subsequência aqui, ela é crescente, decrescente, ou o quê? Olha, a gente só está pegando termos destacados, tá? Então, xn1, por exemplo, está aqui. Se ele é termo destacado, quer dizer que a partir dele não tem ninguém maior, certo? Todos eles têm que ficar menores ou iguais que o x1. O xn2 está aqui. Está meu índice n2. Ele também é destacado, então não tem ninguém maior do que ele a partir do índice n2. O n3, digamos, está aqui. O xn3 aqui. Não tem ninguém maior do que ele. Então, a gente está montando uma subsequência aí que ela é não crescente, né? Ela pode ser decrescente ou fica igual em alguns termos, enfim. Então, essa subsequência aqui é não decrescente. Em particular, é uma subsequência monótona. Então, essa subsequência é monótona e também é uma subsequência limitada, né? Porque a própria sequência original é limitada. Então, qualquer subsequência que a gente pegar também é limitada. É monótona e limitada. E a gente provou agora há pouco. Toda sequência monótona e limitada é convergente. Então, isso prova o primeiro caso. Se a gente tiver infinitos termos destacados, esses termos vão formar uma subsequência decrescente, não crescente, né? Limitada, então ela é convergente. Vai convergir para o ínfimo aqui desses termos destacados. Agora, o segundo caso. Se a gente tiver um número finito de termos destacados.
qual que vai ser nossa subsequência convergente? Bom, vamos fazer um desenho aqui de novo. Bom, a gente tem um número finito de termos destacados, certo? Digamos, meu primeiro termo aqui é destacado, não tem ninguém maior do que ele daqui para frente, o segundo talvez não, talvez o terceiro sim. Agora, uma hora eu não vou ter mais nenhum termo destacado, tá? Digamos, a partir desse índice aqui, nenhum termo é destacado. Aqui também é o xn0. Bom, se eu pego um termo maior do que ele, um certo número n maior que n0, o xn, ele não é destacado, certo? Se ele não é destacado, o que significa dizer que um termo é destacado? Quer dizer que ele é maior do que todo mundo que vem dali para frente. Maior igual que todo mundo que vai para frente. Se ele não é destacado, quer dizer que tem alguém de índice maior que é maior do que ele. Agora, esse termo aqui também não é destacado. Daqui para frente não existem mais termos destacados, tá? Ele não é destacado, então tem que ter um índice aqui maior do que m, onde o xp vai ser maior do que o xn. E assim por diante. Então a gente vai montar aqui uma subsequência crescente de termos da sequência. De novo, uma subsequência monótona. Monótona, limitada, convergente. Então, vamos escrever isso daí com mais detalhes. Então, como só tem um número finito de termos destacados, a gente pode dizer que existe um certo n0, a partir do qual nenhum termo xn vai ser destacado. Então, nenhum termo aqui a partir do n0 é destacado, certo? Eu vou colocar maior ou igual, só para facilitar a escrita. Então, existe algum n1 aqui maior que n0, tal que o xn1 é estritamente maior que o xn0, porque o n0 não é destacado. Agora, o xn1 também não é. Então, existe um n2 maior que n1, tal que o xn2 é maior que o xn1. E assim por diante. Vai existir um n3 maior que o n2, um xn3 maior que o xn2, e por aí vai. Então, essa subsequência que a gente está montando é uma subsequência crescente. Uma subsequência crescente, limitada, e, de novo, pelo teorema que a gente provou antes, ela tem que ser convergente.
Então, pronto, pessoal, é isso aí. A gente provou os dois casos, né? Quando a gente tem um conjunto finito de termos destacados ou infinito. É como eu falei, os teoremas muitas vezes não são só o enunciado deles que são importantes. Nesse caso, a gente tem uma ideia nova, que pode ser útil, de repente, para demonstrar os teoremas, tá? Que é essa ideia de pegar termos destacados. Muito bem. Bom, pessoal, agora a gente vai começar a estudar as propriedades aritméticas dos limites de sequências. Por exemplo, limite da soma, soma dos limites, limite do produto é o produto dos limites, e assim por diante. Antes disso, a gente vai mostrar alguns resultados auxiliares aí, que são importantes também, tá? Bom, primeiro essa proposição aqui, eu ia deixar como exercício, mas vamos fazer ela, já que é a primeira, né? A gente vai mostrar que uma sequência converge para zero se e somente se a sequência dos módulos convergem para zero. Só para dar um exemplo aqui de aplicação, se a gente pensar, por exemplo, na sequência xn do tipo 1, menos 1 meio, 1 terço, menos 1 quarto, e assim por diante. A gente pode afirmar que o limite dessa sequência é zero, por quê? Porque se eu pensar na sequência dos módulos, a sequência aqui do módulo do xn, a sequência é 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, e assim por diante. E essa a gente já provou antes que converge para zero, né? Então, como essa sequência dos módulos converge para zero, a própria sequência também converge por essa proposição aí. Então, é só um exemplo, tá? Mas vamos demonstrar essa proposição aí. É tipo 6 somente C, então tem que mostrar a ida e a volta, mas as duas, na verdade, são bem parecidas. Vou mostrar aqui a ida. Então, supor que o limite da sequência seja zero e tentar mostrar que o limite dos módulos também é zero. Aqui é só aplicar a definição, tá, pessoal? Não tem segredo nenhum. O que significa dizer que o limite de xn é zero? Definição. Para todo epsilon maior que zero, existe um certo número natural n0, tal que, para n maior que n0, a distância do xn até o limite fica menor do que epsilon. Certo? Só a definição. Tá, vamos trabalhar com essa parte aqui. Bom, xn menos zero é a mesma coisa que xn. Então, tem um módulo de xn aqui, certo? Bom, eu vou colocar, fazer assim, xn em módulo menos zero. É a mesma coisa, né? Estou pegando um número, tirando o zero, dá a mesma coisa. Agora, isso aqui é positivo, estou tirando o zero, então não faz diferença nenhuma. Então, se eu colocar o módulo disso daqui, ainda é a mesma coisa, né? É um módulo de um número positivo, ele mesmo. Então, pronto. Para que todo epsilon maior que zero, existe um n0 pertencente aos naturais, tal que para n maior que n0, a gente tem isso daqui. Então, a distância do módulo de xn até zero fica tão pequena quanto a gente queira.
Isso aqui é justamente a definição do limite da sequência módulo xn ser o número 0. Aqui é a ida, tá? A volta é exatamente a mesma coisa. É só fazer os passos ao contrário aqui. Bom, eu já dei um exemplo ali de aplicação, né? Aqui na apostila tem mais um. Se a gente pensar na sequência a elevado a n, tá? Entre 0 e 1, se eu pego um a aqui entre 0 e menos 1, desculpa, então a sequência das potências aqui do a também converge para 0. Porque a gente já mostrou que isso vale quando o a está entre 0 e 1, né? Positivo. Se for negativo, também vale. Por quê? Porque se eu pegar o limite do módulo de AN, mesma coisa que o módulo de A elevado a N, isso aqui é positivo, né? Está entre 0 e 1, e a gente já mostrou que isso vai para 0. Se eu pegar, por exemplo, A como menos 1 meio, bom, vamos até ver aqui no GeoGebra. Se eu pegar aqui, então, menos 1 meio elevado a N. Olha só, fica uma sequência que fica oscilando, né? Ela não é monótona, mas ela tá oscilando em torno do zero. Ela está convergindo justamente para o valor zero. Se eu pego aqui o A e colocar no zero, por menor que seja esse intervalo aqui, epsilon, esse valor de epsilon, todos os pontos da sequência vão ficar dentro dessa faixa a partir de um certo índice. Por menor que seja o valor do epsilon. Você pegou um pequenininho aqui. Ainda, na verdade, todos os pontos vão ficar dentro dessa faixa a partir de um índice suficientemente grande. Pode começar fora, né? Mas não me interessa como ela começa, me interessa o que acontece a longo prazo. Tá? Aqui os primeiros índices estão fora, mas uma hora eles entram dentro dessa faixa e não saem mais. Esse próximo teorema ele é super útil para a gente calcular limites de sequências, tá? E vai ser bastante usado também para demonstrar as outras propriedades de limites. É o seguinte, se eu tenho uma sequência que converge para zero e outra sequência que é limitada, tem uma cota superior e uma cota inferior, então o limite do produto das duas também vai para zero. Então, se o limite da xn é zero e yn é uma sequência limitada, não precisa nem ser convergente, tá? Só limitada, só ter cota superior e inferior. Então, o limite aqui do produto da xn com a yn é zero. Isso aqui é útil, por exemplo, para a gente calcular, sei lá, só para dar um exemplo aqui. Se eu penso, qual que é o limite da sequência menos 1 elevado a n vezes 1 sobre n. Essa sequência aqui. Menos 1, 1 meio, menos 1 terço, 1 quarto, e assim por diante. Bom, na verdade a gente já mostrou antes que essa sequência vai para zero, né? Porque o limite do módulo dela vai para zero também. Mas um outro jeito de verificar isso
usando esse teorema que a gente vai mostrar agora, é o seguinte. Eu posso pensar que isso aqui é um produto de duas sequências. Essa sequência aqui, que é xn, que a gente já sabe que ela converge para zero, e essa outra sequência, yn. Essa yn, ela não é uma sequência convergente, tá? Ela é uma sequência do tipo -1 e 1. Então, uma sequência alternada aí, tem dois valores de aderência, ela não é convergente. Mas quando eu faço o produto dessa sequência com essa outra que vai para zero, o limite dela ainda vai para zero. Bom, a sequência é essa cara aqui. Então, -1 elevado a n vezes 1 sobre n. De novo, é uma sequência que fica aí oscilando entre positivo e negativo, mas ela vai convergindo para zero, né? Vou apoiar aqui sobre o zero. Por menor que seja o valor do epsilon aqui, por mais estreita que seja essa faixa, todos os pontos da sequência vão ficar aqui dentro, para índices suficientemente grandes. Uma hora eles entram aqui e não vão mais sair. Por menor que seja o valor do epsilon. Uma hora isso acontece. Ok? Só para dar mais um exemplo aí. Digamos... Qual que é o limite da sequência 1 sobre n seno de n? De novo, eu consigo ver isso aqui como um produto de duas sequências, né? Tem uma sequência xn aqui, que a gente sabe que ela converge para zero, e uma outra sequência yn. Essa sequência, ela converge para alguma coisa? Seno de n. Você colocar só o seno de n. Não está convergindo para nada, né? Isso aqui a gente consegue ver vários valores de aderência aí para essa sequência. Então, ela não é convergente, mas é uma sequência limitada. Ela nunca vai passar do valor 1. O 1 é uma cota superior e nunca passa do -1 também. O -1 é uma cota inferior. Então, essa é uma sequência que não é convergente, mas é uma sequência limitada. Tá? É uma sequência limitada. Não é convergente, mas é limitada. Se eu tenho uma sequência que vai para zero vezes outra que é limitada, então o limite, pelo teorema, é zero também. E realmente é, né? Se eu multiplico aqui por 1 sobre n, dá para ver que essa sequência continua oscilando, mas fica oscilando em torno do zero. O zero que é o limite da sequência. Tá, vamos começar esse teorema aqui. Bom, a gente está supondo que o limite da xn é zero, certo? E a yn é limitada. Só lembrando a definição, dizer que a sequência é limitada quer dizer que tem uma cota superior e uma cota inferior. Então, digamos que tem algum número A aqui. O número B faz que todos os pontos da sequência yn
ficam entre esses dois valores aí. Enfim, tá todo mundo aqui dentro. Então, yn fica entre b e a para todo n. Tem uma outra definição, uma definição alternativa para a sequência limitada que é mais útil para a gente. Tá? A gente pode dizer que a sequência limitada se existe algum número positivo, tal que em módulo ela fica menor que esse número n. Por que isso é útil? Por exemplo, aqui se dizer que o yn em módulo é menor que m, só resolvendo essa desigualdade aqui de novo, é a mesma coisa que dizer que o yn está entre m e menos m. Então, aqui seria uma cota superior e aqui uma cota inferior para a sequência yn. Tá? Por exemplo, se eu penso na sequência que está limitada aqui por, sei lá, por menos 2 e 5. Zero está aqui. Então, todos os pontos da sequência estão aqui dentro. Tá? São 3. Enfim, são pontos aqui entre menos 2 e 5. Eu posso dizer que a sequência ainda está entre o 5 e... Olha, entre o 5 e o menos 5, né? Eu posso dizer que o menos 5 também é uma cota inferior dessa sequência. Então, o yn está entre o 5 e o menos 5, ou, outra forma de dizer isso, é que o yn em módulo é menor ou igual que 5. Tá, então, é só uma outra forma de definir sequência limitada, usando módulos aqui, que para a gente vai ser conveniente. Então tá, voltando na demonstração. Como a yn é limitada, não existe um certo m positivo, tal que em módulo yn é menor ou igual que m. Eu posso colocar menor ou igual, ou só menor também. Tanto faz, tá? Eu acho que eu vou colocar menor. Porque é só aumentar a cota, tá? É só aumentar o tamanho do intervalo se não for menor ou igual. Tá. Agora, a gente sabe que a xn converge para zero. Então, definição de limite de novo. Para qualquer número positivo que eu fixar, para qualquer epsilon maior que zero, existe um certo número natural n0, tal que, para n maior que n0, a distância do xn até o número zero é menor que qualquer número positivo. Isso tem que valer para qualquer número positivo, tá? Então, se eu fixei aqui o número 0,5, tem que ter um n0 que funciona para ele. Se eu fixei 0,1, funciona para ele também. Aqui, então, em vez de eu colocar epsilon, que é um número positivo, eu vou colocar outro positivo, que seja conveniente para mim. Eu vou colocar o número epsilon sobre n. Este é um número positivo. Para esse número, tem que existir esse n0, tal que a implicação é verdadeira. Ok? Isso é um número positivo. Eu estou colocando dividido por n, porque depois eu vou multiplicar por um outro e vocês vão ver o que acontece. Então, olha. Xn menos zero é menor que isso. Tirar o zero não faz diferença nenhuma. Dá o próprio número.
A gente tem isso. Então, isso é para a sequência xn. Agora, a yn satisfaz isso daqui, certo? O módulo de yn é menor que o módulo de xn é menor que εm. Então, se eu multiplicar as duas, vai ficar menor do que ε sobre m da sequência xn e da yn com m. E a gente já mostrou aqui o módulo do produto é o produto dos módulos, né? Então, posso colocar tudo dentro de um módulo só. E aqui fica ε. Agora, só para encaixar bonitinho na definição de limite, o xn vezes yn, se eu subtrair o zero, dá na mesma, a mesma coisa que isso. Então, pronto. Olha, vamos juntar os pedaços aí de novo. Então, para todo ε maior que zero, a gente achou um n0 natural, tal que para n maior que n0, a gente tem isso daqui. É a definição de limite, né? Quer dizer, o limite da sequência xn, yn é o número zero. Que era o que a gente queria mostrar. Aqui faltou para tudo. Essa história que eu fiz aqui de dividir pelo número n, pessoal, é um truque bem comum, tá? A gente vai tentando ajustar ali as contas para chegar no resultado que a gente quer. Então, tem que valer para qualquer número positivo. Em particular, tem que valer para esse daqui. E eu dividi por m porque eu sabia que ia ter que multiplicar pelo m depois e fazer encaixar as contas, tá? Aí, conforme vocês vão fazendo os exercícios, vocês vão ter que fazer esse tipo de coisa. E aí vai ficar mais natural para vocês também. Tudo bem. Bom, exemplo aqui eu já dei para vocês antes. Tá, esse teorema é importante também, ele tem a ver com a permanência de sinal, tá? Se eu sei que o limite de uma sequência é positivo, então todos os termos da sequência têm que ser positivos para índices grandes, para índices suficientemente grandes. Então, só enunciando aqui. Se eu sei que o limite da sequência xn é um certo número positivo, então tem que existir um certo número n0, tal que para índices maiores que n0, a sequência, o termo xn, é positivo também. Eu nem preciso desse A, deixa eu só colocar positivo. Então, se o limite for positivo, todos os termos da sequência são positivos a partir de um certo índice. Se a gente olhar graficamente, é fácil a gente entender por que isso acontece, né? Olha, se tem uma sequência aqui, digamos que o zero está aqui, e ela está convergindo para um número A, então se eu pegar um intervalinho pequeno aqui, que só tenha números positivos, todos os termos da sequência têm que ficar aqui dentro a partir de um certo índice. Podem começar aqui fora, pode começar um termo x1 aqui, o x2 aqui, o x3 aqui, o x4 aqui, enfim. Mas uma hora ela entra dentro desse intervalo aqui e não vai sair mais. Então, se eu pegar um intervalo que só tenha termos positivos, vai dar certo, né? Então, olhando aqui graficamente, qual que seria o maior raio desse intervalo? Para eu só ter
termos positivos nele. Ele teria que chegar no máximo em 0, né? Então, esse raio aqui teria que ser, por exemplo, A, que é esse número positivo. Daqui para cá, eu chego no 2A. Então, se eu pegar o A, deve dar certo devem dar certas contas. Se eu pegar o raio do meu intervalo como valor A. Bom, vamos ver. Então, vamos supor que o limite da sequência xn é esse número A, que é um número positivo. Então, para qualquer raio que eu fixar, qualquer epsilon positivo, tem que valer para qualquer epsilon, né? Então, se eu pegar em particular este valor de epsilon, que é positivo, tem que existir um número natural, pela definição de limite, tal que para n maior que n0, a distância do xn até o número A fica menor do que esse valor epsilon, que é o A. Tá, vamos tentar trabalhar com essa continha aqui para ver no que a gente chega. Então, xn menos A em módulo é menor que A. O que a gente faz agora? Para resolver essa desigualdade, tiro o módulo, este número daqui continua igual e aparece do outro lado com sinal oposto. Somando A dos três lados, aqui fica A menos A positivo, xn maior que 2A. É justamente o que a gente tinha no desenho, né? Aqui nas contas, a gente vê o que dá certo também. Então, todos os termos xn ficam positivos a partir do índice n0. Que era o que a gente queria mostrar. A mesma conta valeria para o caso negativo, tá, pessoal? Se eu sei que o limite de uma sequência é negativo, então todos os termos da sequência ficam negativos a partir de um certo índice. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, vou pegar uma sequência que eu acho que eu não falei ainda, sequência n elevado a 1 sobre n. Essa é uma sequência que ela converge para 1. Tá? Então, todos os termos da sequência, como 1 é positivo, todos os termos da sequência têm que ficar positivos a partir de um certo índice aí. Nesse caso, todos os índices. Para todos os índices, a sequência é positiva, né? Agora, se eu mudasse aqui o sinal, tem uma sequência que o limite é negativo, então todos os termos da sequência têm que ser negativos a partir de um certo índice. E se o limite for 0, eu não posso falar que todos os termos da sequência são 0, né? A partir de um índice. Nem que todos são positivos, nem que todos são negativos. A gente até viu exemplos de sequências que ficam oscilando, né? Entre positivo e negativo, e ainda convergem para 0. Mas juntando aqui os dois casos, do limite positivo e limite negativo. Se eu souber que o limite da sequência é um número que não é 0, então ou ele é positivo ou ele é negativo, então todos os termos da sequência são diferentes de 0. Exceto por um número finito de termos, tá? A partir de um índice, todo mundo ou é positivo ou todo mundo é negativo. Mas, em particular, eles são termos não nulos. Isso aqui é útil quando a gente precisa fazer a divisão, tá, de sequências. Se eu sei que a sequência de baixo da fração ela converge para um número diferente de 0, então todos os termos da sequência
são diferentes de zero para índices suficientemente grandes. Bom, pessoal, eu acho que eu vou parar por aqui hoje. Na próxima aula, a gente vai começar com realmente as propriedades aritméticas das sequências, tá? A gente vai mostrar aqui o limite da soma dos limites, o limite do produto também, o produto dos limites e do quociente. E tem um resultado bem importante, que é o teorema do sanduíche, que a gente vai usar para resolver vários exercícios aí da próxima lista. Então, tá bom, pessoal. Boa noite para todo mundo e até quinta-feira. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.